Graça e paz, amados. Já disseram que depois que a gente fica idoso, a gente começa a relembrar histórias, né? E eu estava ali, Esther, lembrando daqueles congressos de amigos de missões, quando eu estava na presidência da União Feminina aqui da nossa associação, e que você magistralmente fazia, né? Não sei se hoje em dia conseguiríamos juntar tanta criança como naquela época, mas era o trabalho de base sendo feito. E Laura, com a irmã Lindaura e todo esse povo aí, sempre cuidando das mensageiras do rei. Vila Barros sempre foi muito presente na liderança da nossa associação, viu, pastor Eduardo? E eu estava ali também lembrando que, se eu não estiver enganada, se a minha... que eu não sei quem teve a brilhante ideia de chamar 60 a mais de melhor idade. Porque até agora eu não percebi que só o que é melhor é que a gente não paga mais a condução. Porque o corpo não quer mais saber desse negócio, não. A minha igreja não é melhor idade, é 60 a mais. Mas por aí o pessoal chama de feliz idade, melhor idade. Sinceramente, Luzia, não sei qual é a definição de melhor idade depois dos 60. Mas eu estava lembrando que a última vez que eu preguei aqui foi uma programação das mulheres, dirigida pela esposa do pastor Maurício, e o tema era Mulher Maravilha. Concordam? É isso mesmo? Faz um bom tempo, porque eu ainda trabalhava no conservatório e a filha do pastor Maurício ainda era aluna lá do conservatório. Faz muito tempo mesmo. Bom, só que eu deixei Guarulhos já tem 10 anos, né? E nesse período já estive ali na Betel e atualmente estamos ali na Igreja Batista da Graça. Irmãos, é Igreja Batista da Graça, tá? Porque as pessoas, às vezes, confundem a nossa igreja, porque a nossa igreja chamava Igreja Batista Avenida Buturuçu. Olha que nome feio de igreja, né? Igreja Batista Avenida Buturuçu. Quando o pastor Marcelo assumiu, levou a igreja a mudar, e aí, então, Igreja Batista da Graça, na Avenida Buturuçu. Aí eu quero aproveitar, se o pastor permitir, como é segunda-feira, nosso aniversário de 65 anos, estaremos recebendo o pastor Rafael Abdala, presidente da nossa Convenção Batista Brasileira, a partir das 20 horas. Eu não vou convidar os irmãos para amanhã à noite, que aí é falta de ética, né? Mas amanhã à noite teremos também o culto com o Tiago Grulha, lá na nossa igreja. Mas fica o convite só para segunda, tá bom, pastor? Então, segunda-feira, nossos 65 anos, ali na Avenida Buturuçu, o bairro é Hermelino Matarazzo. As pessoas dizem assim, mas é longe da sua casa? Quer dizer, eu acho que eu chego lá mais rápido do que cheguei aqui, porque eu estou lá no pé da ponte, na divisa da Avenida Guarulhos com a Penha. Peguei Assis Ribeiro, como diz o mineiro, é logo ali. Não é bem logo ali, não, é lá, né? Mas é bem rapidinho, porque é só Assis Ribeiro. Mas eu não vim para ficar falando de rua, não. Nós viemos para celebrar. Pamela, obrigada pela confiança. É muito bom ver a irmã Dolores aí, mesmo que está assim devagarzinha, mas logo esse ossinho fica no lugar, tá bom? Se comporte, hein? Porque se acontecer de novo, fica mais difícil de colar. Vou trazer de novo, eu não sou mais da Associação de Guarulhos, mas eu quero dizer boas-vindas ao casal, pastor Eduardo e Rejane. É muito bom ter gente jovem aqui. Eu costumo dizer que eu saí de Guarulhos, mas o meu coração não foi. Então, que os irmãos da Leste não me escutem, mas a minha associação do coração sempre será Guarulhos, não tem como. Eu tenho uma história com esta associação. Alguns irmãos dizem assim, mas você não é paulista. Eu sou carioca naturalizada paulista. Agora, em maio, eu completo 39 anos de Guarulhos. Não é nem de São Paulo só, é de Guarulhos. Mas eu brinco sempre que meu nome e a minha igreja do Rio de Janeiro não dá para dizer como paulista. Porque Maristela não dá para sair Maristela. E Primeira Igreja Batista de Mesquita não dá para, né, Deck? Dá para falar Mesquita, é Mesquita. Então, tem que falar como bom carioca, Primeira Igreja Batista de Mesquita. Minha igreja do coração, igreja onde eu fui apresentada ao ministério e tudo mais. Não a que eu nasci em Presidente Juscelino, é um bairro do ladinho. Mas Mesquita era bairro de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu fica mais fácil dos irmãos se situarem, né? E aí, há 26 anos, Mesquita emancipou, e eu não sei porquê, mas virou um município, né? Somos um. Que tema desafiador.
João escreve dizendo: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. É muito interessante que Jesus, quando narra esta frase, que João relata muito bem lá, ele está nos colocando na mesma situação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, porque ele diz que eles sejam um, assim como nós somos. Então, já é uma responsabilidade muito grande para nós. Nós precisamos ser um. Esse é um tema central de unidade do Novo Testamento. Se os irmãos forem fazer um estudo bem detalhado, o Novo Testamento puxa muito pela união dos crentes com Cristo e entre si. Quando João escreve às igrejas da Ásia, ele está sempre dando um puxãozinho de orelha, justamente pela falta de não relacionamento, às vezes, pelos irmãos. Quando Paulo escreve suas cartas às igrejas, ele está sempre advertindo a necessidade de estar em união. E, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus, nos dias de hoje, não tem levado a sério essa recomendação do Senhor. Essa recomendação bíblica de que nós, os seguidores de Jesus Cristo, precisamos ser um. Nós estamos vivendo uma época, os irmãos perdoem, eu vou precisar estar tomando uma aguinha de vez em quando. Eu estou saindo de uma crise alérgica, uma virose, sei lá o quê, que a tosse é aquela coisa que, quando você vai pegando aquele soninho, lá vem ela, né? Quando você pensa que você está bem, lá vem ela. Mas os irmãos tenham um pouquinho de paciência aí com a minha garganta. O versículo mais direto sobre a unidade dos seguidores de Jesus está justamente nesse capítulo 17 de João, em que por diversas vezes a palavra unidade, união aparece. Mas a gente vai um pouquinho lá em João 3,16, para lembrar que esta cobrança de que sejamos um, começa lá quando o Senhor Jesus diz que Ele veio para nos salvar e que Deus o enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Como eu vou ter vida eterna se eu não conviver com meu irmão? Numa das suas cartas, João diz que quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. E quem é o pai da mentira? O diabo. É muito triste quando a gente observa pessoas que se dizem seguidores de Jesus e que olham para o seu irmão e dizem assim: nossa, não suporto esse irmão. Passa como o samaritano, passa de largo. Meu pai contava uma história que um jovem pastor assumiu uma igreja e veio uma recomendação. Tem um casal de idosos e um idoso viúvo que eles não se falam de jeito nenhum. E aí aquele jovem pastor, tentando trazer a harmonia para a igreja, num culto de oração, ele diz: cada um vai levantar e vai dizer o seu verso preferido. A senhora do casal levantou e disse: eu sou o pão da vida. O Senhor levantou e disse: eu sou a água da vida. Aí o zangãozinho lá levantou e disse: pois quem comer desse pão e beber dessa água vai morrer empesteado. É uma historinha sobre falta de união, de não sermos um, o que não condiz com o povo de Deus. O povo de Deus precisa ser unido. O povo de Deus precisa viver realmente como diz que somos a família de Deus. O povo de Deus não pode se dar ao luxo de dizer: eu não gosto daquele, eu não gosto daquela. Não combina com a palavra de Deus. Não combina com o cristianismo pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso exemplo. Quando nós pensarmos em somos um, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que Deus ama a todos. E por isso Ele me ama também. Ah, Maristela, mas você tem alguém? Não, graças a Deus.
Se eu tenho inimigos, eles são meus inimigos, eu não sou inimiga deles. Tem aquelas pessoas que às vezes a gente evita. Mas dizermos que não gostamos de determinada pessoa, ódio, então, é uma palavra que não pode pertencer ao vocabulário do cristão. Porque o ódio é algo muito forte para fazer parte do vocabulário de um cristão. Pois se quem é nascido de Deus nasceu do amor de Deus, como essa pessoa pode dizer em ódio? E se eu estou nesse mundo, eu faço parte desse mundo. Quando ele diz, olha, Pai Santo, guarda-os em teu nome, ele está nos incluindo no seu modo de amar. Ele está se preocupando como ficaremos quando ele for aos céus. Ele disse, Pai, eu estou pedindo que o Senhor os guarde, mas que eles sejam um como nós somos. Por que eu não vou amar meu irmão? Pastor Mauro Israel Moreira, de saudosa memória, uma de suas vezes fazendo um excelente estudo no Evangelho de João, ele disse, quando você se dispõe a amar, você precisa estar disponível 24 horas. Porque quando dá 3 horas da manhã, que o irmão precisa de você, você precisa estar disponível para socorrê-lo. Você não vai dizer para o seu irmão, ah, não, espera aí, deixa amanhecer o dia, eu vou acordar. Não me acorde às 3 da manhã. Que amor é esse? Deus nos amou, e nesse amor que Deus dispensou a nós, Ele não colocou, Ele não criou um estatuto, um regimento. Nós criamos os estatutos, os regimentos internos. Deus nos deixou a sua palavra, que diz que aquele que é nascido de Deus precisa amar o seu irmão. Que lá no Salmo 133 é tão bonito a gente dizer, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque Deus elaborou o plano maior de amor por mim e por você. Ou você pensa que aquela morte ali na cruz foi teatro? Aqueles escravos sendo lançados em suas mãos, em seus pés, e ele pendurado na forma mais vergonhosa de morte. Foi por quê? Por amor. Para que nós fôssemos, para que nós sejamos, para que nós possamos ser um. Para que o mundo veja que Ele nos enviou. Em segundo lugar, quando nós pensamos em somos um, nós precisamos lembrar dele. E Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E assim como eles são um, eles desejam que nós sejamos um. Porque nós temos que ser um caminhando juntos. Nós precisamos caminhar juntos, irmãos. Uma das formas que eu acho mais difícil nos dias de hoje, da Igreja do Senhor Jesus demonstrar amor, é quando morre alguém. Você não vai ali só pelo morto. Você vai ali para dizer para a família, eu estou caminhando contigo, até neste momento que eu considero o momento mais difícil na vida do ser humano, é o momento da separação. Essa semana nós perdemos uma pessoa muito querida, a irmã Sueli, esposa do pastor Valdizar. E eu fui lá. Primeiro, porque Sueli era uma grande amiga. E segundo, porque ao chegar ali e ser recebida pelo abraço que o Igor me deu, eu fiquei com aquela sensação, se eu não tivesse vindo, o que ia ficar na cabeça daquele menino em relação à amiga da mãe dele? Por que às vezes nós chegamos nos velórios das nossas igrejas e mal a gente vê a família? As igrejas não estão mais caminhando juntos, nem no momento de dor. Ah, mas se for uma festa, a igreja fica lotada. Mas isso é bíblico. Em Provérbios a gente não vê isso? Que na casa que tem luto, a casa está vazia, mas quando tem festa, a casa está cheia. Uma época lá na igreja de Cidade Seródio, uma família estava testemunhando
que o seu filho caçula foi diagnosticado com uma doença raríssima, e eles não podiam contar muito com a família carnal, mas que eles louvavam a Deus pelo apoio dos irmãos e da igreja no cuidado para com o seu filho. Olha que testemunho bonito. Quando alguém diz, olha, aquele ali é meu irmão. Ah, seu irmão? Não, meu irmão é em Cristo. Isso é sermos um. É compartilhar e partilhar. O que eu tenho não é meu, não é seu, é do Senhor. Tem gente que compra o carro aí, último modelo, o carro é dele. Se o pastor falar, precisa levar, não, pastor, meu carro não dá, não. Irmão, ó, sinto lhe informar, o carro não é teu, não. Foi graça do Senhor. Tem gente que compra uma casa, mas não tem o dom da hospitalidade, porque hospitalidade é dom. E aí tem aquela casa, né, para ostentar. Sinto lhe informar que vai ficar aí. O Senhor não está preocupado com isso. Sabe qual era o meu sonho, seu Osório? Era ter um Volvo XC60. Sonho bom, né, pastor? Sabe qual é meu carro? É um Peugeot 2012, que o Vinícius parece até o Senhor Incrível dentro do carro, Elaine. Que o carro é tão pequenininho que o Vinícius tem que entrar de lado e virar dentro do carro. É o que o Senhor preparou para mim, é o que tem me levado nas igrejas. Eu só estou dizendo isso, meu irmão, para você saber que isso aqui não é nada, que o que nós temos que ter em mente e deixar como herança é o que nós tratamos um com o outro, o que nós compartilhamos, o que nós dividimos do amor de Deus que vem de lá do seu trono e nos alcança aqui para que a gente possa partilhar com os outros. Somos um é um desafio, porque nós estamos vivendo numa época de uma sociedade egoísta. O que é meu, o que é seu, e cada um que cuide do seu. Isso não é bíblico, porque o que te traz bem-estar deve alegrar o meu coração. Tem gente que não conta a bênção na igreja com medo da inveja dos irmãos. Isso é muito triste. E aí eu vou parafrasear o apóstolo Paulo, e eu digo isso para vergonha nossa. Nós somos o povo de Deus. Nós somos lavados e purificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso nós precisamos ser um. Não tem opção. Nós temos que pensar no nosso próximo. Quer ver? O jovem está lá e Jesus diz assim, olha, você precisa seguir. Ele me diz, mas quais são os mandamentos? E aí Jesus diz para ele assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante, igual a este é, amarás, não ouvi, amarás como aquilo que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Aquilo que eu quero para mim, para a minha família, eu quero para os meus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero alcançar pessoas com esse amor de Deus. Essa é a nossa missão aqui na terra. Essa é a nossa tarefa. E nesse somos um, em terceiro lugar, somos um é compreender, aceitar e praticar o amor de Deus. Eu sei, meus irmãos, que algumas provas são bem difíceis de passar. E tem muitas pessoas que são muito difíceis até a convivência. E aí só o amor de Deus que nos constrange. Mas eu sou perfeita? Ah, não sou não. Nem um pouco. Mas nós precisamos praticar o somos um. Querem ver uma coisa? 2022, o Brasil se mobilizou em socorrer Petrópolis, no Rio de Janeiro. 2023, litoral norte, São Sebastião, aquela região, acabou com chuva, lama, e nós nos mobilizamos para socorrer o litoral norte. 2024, a maior mobilização nacional para ajudarmos o Rio Grande do Sul. 2025, e esse começo de ano, Minas Gerais. Posso ser bem sincera com os irmãos? Nós não estamos fazendo mais que obrigação.
Porque nós deveríamos ser aqueles que lideram essas mobilizações em socorrer o próximo. Porque nós temos em nosso coração o amor de Deus. Mas no dia a dia, quando não há necessidade de uma mobilização do tamanho dessas, como sermos um? O nome agora, né, Mulheres em Missão. Jesus amado. Quando eu era criança, era a Sociedade de Senhoras. Depois veio Sociedade Feminina Missionária. Depois veio Mulher Cristã em Ação. Depois veio Mulher Cristã em Missão. Agora tiraram as cristãs e ficou só em missão. Independente do nome, o nosso objetivo continua o mesmo. Ser mulheres que façam a diferença onde nós estivermos. Mulheres que receberam a missão de ser como Cristo. E isso essas mulheres têm feito há 59 anos. Ano que vem tem que ter festa, hein? Porque elas vão alcançar, vão passar a ser idosas. A União Feminina do Brasil, que agora são mulheres batistas, já tem 118 anos, né? Que é a idosa mais agitada e mais, eu costumo brincar, Dolores, que são levadas toda a vida, né? 118 anos e não param. Mas nós precisamos lembrar que nós temos missão a cumprir. E a missão é fazer Cristo conhecido através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso partilhar e, principalmente, através do nosso testemunho. Eu posso experimentar o amor de Deus com atitudes assim. E me chama a atenção a hora que ele vai dar o dinheiro para a educação lá da menina e o senhorzinho lá atrás faz... Às vezes nós deixamos de fazer alguma coisa para o próximo com medo do julgamento que nós seremos submetidos. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Quem cuida de nós, quem nos levanta todos os dias, quem não dorme. E aí uma amiga disse, eu prefiro orar de madrugada, porque a concorrência é menor. Eu falei, engano seu, aqui nós estamos dormindo, mas do outro lado do mundo o povo está acordado. Mas o nosso Deus está sempre ouvindo a nossa oração. A resposta depende da soberania dele. E a nós nos cabe acatar e aceitar aquilo que ele responde a nós. Olha, meus irmãos, somos um. Vem nos dizer que Deus deseja que nós amemos o próximo, assim como ele ama. Um amor não parcial, mas um amor total. Daquele que só ele, que foi capaz de enviar o seu filho. E que quando percebeu que estava chegando o momento, ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, cumpra-se a tua vontade em minha vida. E esse amor de sermos um, é aquele que lá na cruz, o nosso Senhor Jesus ainda diz para o Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por que nós não aprendemos nada com a vida de Jesus? Por que nós temos que viver nesse egoísmo nosso, nos preocupando apenas com o nosso bem-estar, sem saber como está o meu próximo? Quando Jesus nos diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, olha, vocês têm que amar a Deus e amar ao próximo na mesma situação. Não tem como alguém amar mais a Deus e amar menos o próximo. E, sinceramente, eu ficaria com o verso 21 para essa divisa da convenção este ano. Quando Jesus diz, quando ele está orando, ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Mais do que um tema anual, meus irmãos, isso é um convite a uma vivência prática da unidade de Cristo, da unidade em Cristo, uma unidade que nasce do próprio coração de Deus e se expressa na comunhão, no serviço, na cooperação e na missão que nós temos. Jesus orou para que fôssemos um.
E essa oração continua ecoando em nossos dias, desafiando-nos a viver como um corpo com um só propósito e uma só fé. E eu estou encerrando, mas eu quero encerrar lendo para vocês a letra de Daniel de Souza, numa de suas músicas mais bonitas, quando diz: nós somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos um bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, eu perdoarei de coração, porque essa é a vontade do Pai que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros no amor que flui de Deus, que nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Eu encerro com um vídeo, que alguém já deve ter visto, sobre um girassol. Esse girassol tenta, de todas as formas, deixar suas sementes. E é assim que nós precisamos agir, deixando as nossas sementes. Eu, sinceramente, não quero ser como aquele rei que a palavra de Deus diz que morreu sem deixar de si saudades. Eu quero, diante do meu Deus, que as pessoas, quando falarem de mim, possam lembrar que eu fui discípula de Jesus Cristo. Que assim nós sejamos um. E com esse vídeo, eu devolvo a palavra para a Pamela.